A paz em Cristo a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um nesta hora. Eu sou o pastor Josivan, estamos aqui juntamente com vocês estudando o livro dos profetas menores. E eu já faço convite a todos aqueles que nos acompanham via Face, Josivan Pereira. Vocês procure a página lá do nosso núcleo 723 IBAD e acessem as aulas, algumas aulas ao vivo. O nosso canal no YouTube é Teologia IBAD Núcleo Redenção, tá? Então vocês acessem e será uma alegria compartilhar a palavra de Deus com vocês. Aceitamos elogios, aceitamos críticas, pois é mediante as críticas construtivas que melhoramos nossas aulas. Porque nosso propósito é justamente compartilhar com vocês a palavra de Deus. E vamos estudar o profeta hoje, muito atual. Ele é muito atual, a sua mensagem é contra as lideranças religiosas, contra os políticos, as formas governamental, os sacerdotes, os falsos profetas. Então é uma mensagem bem atual, o profeta Miqueias. Então, iremos trabalhar a questão, aqui é o esboço da aula, os 3 métodos de estudo do livro. Estamos utilizando 3 métodos, não só para estudar o profeta Miqueias, mas os profetas menores. Por quê? Porque são profetas, os livros pequenos, então na própria Bíblia Hebraica é um livro só. Mas não estamos estudando a Bíblia Hebraica, estamos estudando a Bíblia cristã, que é a mesma, é só uma questão de divisão mesmo. Como se trata dos livros pequenos, tem livros que é um capítulo só, tem livros que por exemplo, Miqueias, eu li em 9 minutos. Se for a Bíblia em áudio, 8 minutos vocês conseguiram ler. Então, nosso propósito é que a gente se familiarize com o texto. Então, primeiro método, ler para entender o sentido do texto, para aplicar o sentido do texto na nossa vida devocional, para nós meditarmos, refletirmos e ficar em silêncio, claro, e fazer perguntas ao texto. Esse é o primeiro método que estamos utilizando. Então, é o primeiro método que tem 5 itens aí, tá? Ler para entender o sentido do texto, para aplicar o sentido do texto, para nós ficar em silêncio, para permitirmos que o Espírito de Deus, a nossa mente, reflita realmente, que fale aquela voz dentro de nós, para refletirmos mesmo. Isso é meditar. E fazer perguntas ao texto. Daí vem as perguntas ao texto. O segundo método que estamos utilizando é justamente a questão de interpretação. 30% da Bíblia é profecia. Por se tratar de livros proféticos, a linguagem profética, por exemplo, há profecias que já se cumpriram, por exemplo, se cumpriram total. Há profecias que se cumpriram parcial. Uma parte que se cumpriu, outra ainda falta, escatológica, para o futuro. E há profecias que são para o futuro, escatológico. Então, a linguagem profética, os profetas, os escritos proféticos, a linguagem profética, ela tem que ter um cuidado especial para se interpretar, tá? Lembra que eu falei? A exegese é algo que traz de fora para dentro, a exegese tira de dentro para fora. Então, por se tratar de uma linguagem profética, nós temos que tomar muito cuidado, muito zelo, e no mínimo nós temos que se familiarizar, conhecer o texto, tá? 9 minutos vocês conseguem ler, eu consegui, vocês podem ouvir, tá? Então o segundo método é a interpretação. O segundo método é a interpretação. Aí na interpretação já entra a questão de
contexto histórico, contexto político, contexto religioso, contexto social. Você começa a fazer perguntas ao texto e o texto vai te dando margem, que época, qual a data, o que eu aprendo aqui, o que eu tenho a ver com isso, onde eu vejo Cristo aqui, onde eu vejo Deus, onde eu vejo o Espírito Santo aqui, o que eu aprendo com isso, quais os erros que eu aprendo, quais os acertos. Isso é fazer perguntas, é interpretação. A profecia se cumpriu, não cumpriu, foi para o reino do norte, o reino do sul, entendeu? Cumpriu parcialmente, não cumpriu, essas sentenças de juízo de Deus. Então é perguntas, é interpretação, tá? É o segundo método. O terceiro método, a gente está utilizando o livro do Ibade, tá? O livro do Ibade, sobre os profetas menores, com os tópicos, subtópicos e por aí vai, tá? Então, esse é o esboço da aula, tá? Os 3 métodos do estudo do livro. Tem uma aula introdutória só falando sobre esses métodos, tá bom? Quem foi o profeta Miqueias? Lembra? Quem, quando, onde? Sempre a questão de perguntas. Qual foi a data do seu ministério? Qual foi o propósito do livro? Qual foi o propósito da profecia? Qual foi a mensagem do profeta? Qual foi o contexto histórico? Qual foi os pecados denunciados pelo profeta? Qual foi os juízos denunciados? Qual é a divisão do livro? Qual foi a mensagem? Então, veja. Muito bem. Quando nós não sabemos uma coisa, a gente pergunta. Aonde fica? O que é isso? Desde da série primária, a criança já vem perguntando, vai aguçando a curiosidade da criança, ela vai perguntando. Eu, por exemplo, meus filhos perguntam muito para mim. Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Tá. Então, lembra a questão das perguntas? Então, quando a gente não conhece uma pessoa, o que a gente vai falar? Quem é aquela pessoa? É paulista? Qual o índole daquela pessoa? Ou se alguém pergunta alguma coisa para você, como que é aquela pessoa? Você vai responder. Se você conhece, vai responder algumas características de uma pessoa, a biografia de uma pessoa. É casada, é solteira, é morena, é branco, trabalha assim, trabalha assado. Então, assim, eu aconselho vocês, com uma forma pedagógica, vocês pegam uma folhinha de caderno, coloca a biografia e vai colocando todos os itens que você é necessário saber de uma pessoa. Quem é uma pessoa, cultura, época, tempo, data, cidade. Vai colocando, só que você, em vez de colocar uma pessoa normal, você coloca o profeta Miqueias, tá? Reino, data, se era casado, se era solteiro, mensagem, profecia, se cumpriu, não cumpriu, tá? Então, faça não só o profeta Miqueias, mas para todos esses profetas menores que estamos estudando. Fazendo isso, seu raciocínio, sua lógica vai, quando perguntar sobre o Miqueias, você já vai ter de qual é salteado, saber quem é, tá bom? Muito bem. Nessa aula vamos procurar responder a maioria dessas perguntas aqui, tá bom? Então, vem comigo. Lembra que eu falei a questão da interpretação? Tem uns textos polêmicos no profeta Miqueias. Esse aqui, 3:4, é um deles. Deus alguma vez retém a sua bênção para aqueles que clamam por ela? Problema. Esses textos e outras passagens da Escritura, Isaías 1:15, Tiago 4:3, fala de Deus retendo sua bênção para aqueles que lhe clamam. Mas a Bíblia atesta, por outro lado, que Deus dá liberamente a todos que lhe pedirem. Tiago 1:5, pois todo o que pede recebe. Lucas 11:10. E aí, a contradição? Ou não? Solução. Tais textos estão falando de diferentes tipos de pessoas. Deus nunca retém a bênção prometida para aqueles que o invocam, com um coração sincero e arrependido. Mas ele de fato a retém para aqueles que não clamam com fé em nada duvidando. Tá aí, tá?
Lembra que eu falei? Fazer perguntas, interpretação. Tem um texto bem polêmico, Miqueias 1:8, ou é 1:7, que fala que ele profetizou nu e descalço, tá? É outro texto polêmico. Nu? Como assim? Tanto ele como o profeta Isaías, capítulo 22, como o rei Saul profetizou nu. Tá? É uma questão, a gente tem que ir no hebraico e saber o que é nu mesmo. Então, tem pelo menos 3 formas que a Bíblia chama nu. Jó 1 diz que nu eu vim, nu eu volto, bendito seja Deus. É nu literal ali. Tem o nu mal vestido, ou com poucas roupas, ou uma espécie de andarilho, tá? Jó 24:7 fala sobre isso aí, tá? É um nu mal vestido, que a gente fala, eu não tenho roupa, por exemplo. Mas você tem roupa. Então, eu tô nu, sem roupa, mas tá com roupa. E tem também o nu, que provavelmente seja essa interpretação mais correta, seja só com a túnica simples de baixo, tá? É uma túnica simples, só uma roupa de, digamos assim, de dormir, uma túnica simples. Então, possivelmente seja essa a interpretação mais correta, mas não é nu, peladão mesmo, tá? Então, lembra que eu falei? Mas é questões para a gente abordar na questão interpretativa e analisar todo o contexto, tá bom? Então, vamos lá. Eu só falei 2 coisinhas do Miqueias, mas tem mais outras coisitas aí, tá bom? Então, o profeta Miqueias. Vamos estudar. Cronologia aproximada, né? Iremos ver cronologia aproximada. Vamos ver aqui. Olha onde está o Miqueias. Miqueias, vamos ver. 730, período pré-exílico, Reino do Sul e Judá. Só que o Miqueias, ele profetizou para os dois, tá? Ele profetizou tanto para o sul como pro norte. Cronologia dos reis e profetas. Vamos ver onde está o Miqueias aqui, ó. Miqueias está aqui, tá? Embaixo, ó. Por contemporâneo de Isaías, olha só, tá? Esses gráficos aqui vai ajudar vocês a se achar no tempo. Lembra dos meteorologistas? Então vocês vão ver aqui, eis aqui o clima, o tempo. Não é isso. Esse mapinha, essa linha do tempo vai mostrar reis, profeta. Olha só. Miqueias, contemporâneo do profeta Isaías. E o Miqueias foi inspirado pelo profeta Isaías, tá? Muitos dos escritos deles se parecem um pouquinho, tá? Algumas palavras. O rei, o Amós também, lembra que eu falei? O Amós é próximo e o Oséias foram contemporâneos do Miqueias, tá? Tá aqui também, para vocês verem. Muito bem. Reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias. Proposta: advertir a nação sobre a queda de Jerusalém e Samaria como juízo de Deus. Então, ele tanto pregou contra a queda de Jerusalém, como a queda de Samaria também. Reino do Norte e Reino do Sul, Jerusalém. Bom, lembra? Agora vamos começar a falar sobre o quem, quando, como, quem é o profeta. Então, sobre o profeta. Morastista da vila de Morasete Gat, 32 km do sudoeste de Jerusalém, região agrícola. Olha outra coisa interessante sobre Miqueias. Ele era do interior, gente. Ele era do interior, assim como Amós. Como Amós era colhedor de figos, boieiro, o Miqueias era do interior. Era o equivalente a uma pessoa do interior hoje, tá?
Seu nome significa quem é como Jafé. Essa cidade aqui, ó, Morastita, da vila de Morazete, era bem no interiorzão mesmo. Seu nome significa quem é como Javé, quem é como Deus. Foi contemporâneo do mais famoso profeta, a gente já falou que ele foi contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós. Pregou ao povo simples de Judá, mas também pregou também o pessoal de Jerusalém. De Judá, mas também de Samaria, de Israel. Aqui está a lista, tá, dos profetas que já estudamos, tá? Osé, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miqueias, essa aí vermelha aqui, tá? Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12. Sobre o profeta ainda. Sobre o profeta. Miqueias tinha profunda consciência e convicção do chamado divino a ponto de fazer a seguinte declaração: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo, de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha só. Sobre o profeta ainda. Pregou no período dos reis de Judá, tá, desde o capítulo 1 do Miqueias, já dá para você saber a data dos reis ele menciona. Jotão, Acás e Ezequias, tá? Reis de Judá, tá? As datas dos reis de Israel, reino do norte. Pecaias, Peca e Oséias, esses que são reis do norte. Então, por o livro do profeta Miqueias mencionar esses reis, então dá para a gente saber a data já, tá bom? Recebeu uma grande influência do profeta Isaías, já falei. Seu estilo é simples e elegante. Baseou sua confiança na força e no caráter de Deus. Você veja que sempre nós temos que nos inspirar em alguém, né? O Miqueias se inspirou no Isaías. Contexto histórico. Miqueias tem, lembra que eu falei a interpretação? Estão pegando aí? Contexto histórico. Miqueias tem exercido seu ministério por 30 anos, tendo visto cumprir-se ao mesmo uma de suas profecias. A queda do reino do norte em 722, Miqueias 1, 6 e 7. Então, Miqueias pregou contra Samaria, contra os pecados das tribos do norte, lembra as 10 lá de cima? Então, bom, se cumpriu, tá? Ele viu, contemplou, se cumprir a profecia. Judá seguiu os maus exemplos de Israel. Jotão não removeu a idolatria de Judá. Acás foi um rei ímpio. Ezequias foi um rei temente ao Senhor, mas o povo não se voltou totalmente. Insegurança em Judá por causa de Israel. Veja só, o reino do norte caiu e Judá, em vez de ouvir a mensagem profética e se arrepender, não, continuou pecando. Tá? Versículo chave, Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Propósito da profecia. Miqueias que fala da parte do Senhor, tanto aos de Israel quanto aos de Judá. Levanta-te para denunciar juízes que aceitaram suborno, comerciantes desonestos, sacerdotes, profetas, mercenários, que trabalham sem outro interesse, que não apaga, povo idólatra, enfim, os pecados da sociedade em seu tempo. Parece o nosso tempo, né? Profecia dele. Proposta da profecia. Procuro mostrar que há uma relação integral entre a verdadeira espiritualidade, o culto aceitável e a ética social. Pecado denunciado por Miqueias: idolatrias, Miqueias 1:5-7, extorsão, roubo, Miqueias 2:2, aprovação e aceitação de falsos profetas, 2:11, injustiças sociais, Miqueias 3, profetas mercenários, 3:5. Meu Deus, mensagem, lembra que eu falei que a mensagem dele é bem atual? Perversão do direito, Miqueias 3:9, 11, 7, 3:4. Desonestidade, Miqueias 6:9, versículo 11. Violência e mentira, Miqueias 6:12. Impiedade,
Meu Deus, deterioração da família e dos exercícios da confiabilidade, Miqueias 7:5. A gente vai ver na divisão do livro, que é os 3 sermão dele, tá? O juízo de Deus sobre os pecados. Destruição da nação, luto e exílio, ó, Miqueias 1:6, versículo 16, Miqueias 4:9, versículo 10. Oração não respondida, isso aqui é causas, alguns dos juízos de Deus sobre tais pecados. Oração não respondida, o silêncio de Deus, Miqueias 3:4. Vergonha para os profetas, falta-lhes o que dizer, Miqueias 3, versículo 7. Fome, Miqueias 6:14. Perda dos bens materiais, Miqueias 6:14. O trabalho não prospera, Miqueias 6:15. Olha que tanta coisa. Bom, a divisão do livro. Bom, meus irmãos, o Miqueias ele tem, a gente pode dividir dessa forma, né? Mas denúncia, o capítulo 1 ao 3. Consolação, capítulo 4 a 7. Então, pode ser dividido dessas duas formas, mas também a gente pode colocar os 3 sermões dele. O capítulo 1 e o capítulo 2, embora ele fala sobre a terra, tá? Mas ele vai estar falando ali sobre as capitais de Judá, ele vai estar falando sobre Samaria também, capital do Reino do Norte. E Judá, Jerusalém, capital do Reino do Sul. Então, o capítulo 1 e o 2, basicamente ele vai falar assim, que Deus traria juízo, Deus tinha escolhido esse povo para ser uma espécie de vitrine e eles não glorificaram a Deus, mais ou menos assim, estou parafraseando, resumindo, mas todos veriam o juízo e ainda que veria sobre, né, no capítulo 1 e capítulo 2. Do capítulo 3 ao capítulo 5 e versículo 15, aí que o negócio vai engrossar mais ainda. É contra a liderança política, religiosa, falsos profetas, príncipes, reis, sacerdotes. O sermão dele vai ser até o capítulo 5 e versículo 15. E do capítulo 6 e 7 é o outro sermão. Então, 3 sermões que a gente vai ver basicamente 3 mensagens ali, 3 sermões para do Miqueias, tá? Eu tô falando rápido assim pra gente ganhar tempo, mas assim, 9 minutos vocês conseguem ler. Mensagem de Miqueias. Piedosos injustos, balança enganosa dos ricos, explorando os pobres. Parece o Brasil, né? Miqueias 6, 10, 11. Mentira aceita como necessária para bons negócios. Deus não aprova uma ética com duplicidade. Miqueias 6, 16. Lembra que eu falei? Bem atual a mensagem dele. Capítulo 7. Deus ama com amor eterno. O profeta denuncia uma sociedade sem piedosos, sem homens honestos e bons frutos. Miqueias 7:2. Nação dirigida por homens injustos, corruptos e gananciosos, afeta até a família. Miqueias 7:6. Miqueias confiava no Senhor e em sua justiça. Miqueias 7:7, versículo 9. O Senhor é rico em perdão para com o coração contrito. Miqueias 7:18 e 19. Bom, agora aqui entra a questão do livro do Ibade. Vocês que têm o livro em casa, vocês acompanhem. Mas muita coisa que vai mencionar no livro eu já dei nessa introdução, tá? Miqueias alerta contra o formalismo religioso. Tem formalismo religioso hoje? Tem formalismo religioso na sua igreja? Tem? Então, você precisa dar uma estudada no livro de Miqueias, tá? Formalismo religioso dos judeus. Capítulo 3, 3:1, os tópicos. O problema é entre o povo de Deus. Há sempre um problema. Fez parte do ministério profético na Bíblia, relacionando os seus pecados cometidos pelo povo de Deus. Entre procedimento ocorria porque Deus intencionava tratar. Então, havia muitos problemas, sempre pecado. Sempre houve problema da religiosidade superficial do povo. Sabe, aquela espiritualidade disfarçada, santidade disfarçada, sempre o formalismo religioso
detonou as igrejas da Europa. O formalismo religioso, a frieza espiritual hoje prevalece dentro de muitos púlpitos, dentro de muitas igrejas, dentro de muitos ministros. Você mesmo que está me ouvindo, você está quente, frio ou morno, tá? O formalismo religioso dos judeus aqui, Deus trouxe juízo, tá? O Miqueias pode ver a Samaria, o reino do norte sendo levado pela Síria. Deus tinha alertado para eles. Judá, reino do sul, mais embaixo, era para ter temido e falado assim: não, vamos nos se alegrar no Senhor, vamos se voltar à verdadeira religião, à verdadeira adoração, não ter medo. Demorou um pouquinho, juízo, viu? Nabucodonosor destruiu tudo e todos. E você? E nós? Vamos esperar o juízo chegar? Vamos esperar não vamos esperar, irmãos. Vamos se renovar, vamos buscar a graça de Deus, tá? Senão é fato, acontece, virá sobre nós. Deus é um Deus extremamente justo e zeloso. O formalismo religioso dentro das igrejas hoje é muito grande. Que Deus nos livre do formalismo. Pecados religiosos e espirituais do povo de Deus, 3:1. No livro do Ibade vai falar. Pecados religiosos e espirituais do povo de Deus. Cite aí, pelo menos, pense comigo, pecados religiosos da liderança hoje. Dos cultos hoje. Qual a ênfase nos louvores que estão dando? Você observou que a maioria dos louvores não exalta a Deus? É sempre um louvor egocentrismo do homem, triunfalista. Então não está sendo louvor para Deus? Você observa os louvores da sua congregação, observe o que está sendo cantado lá. Para quem está sendo louvado? Qual a ênfase nesse louvor? Os pecados de ódio social do povo de Deus. Nunca se viu tanta parte moral hoje, pessoas que compram fiado não pagam, pessoas que corrupção, pessoas que casaram 2, 3 vezes, pessoas que traem um ao outro, falar mal do seu irmão. Você não tem temor? Mentir, roubar. Então, os pecados sociais do povo de Deus nessa época do Miqueias era parecida, corrupção, suborno, o jeitinho brasileiro, né? Na época do Miqueias. E Deus não deixou passar barato, teve juízo, tá? Então, todas essas questões que estão acontecendo hoje na igreja brasileira hoje, haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas e esse acerto de contas está próximo de acontecer. 3:2. A solução para o problema do povo de Deus. Aí o profeta Miqueias, como um profeta, um porta-voz, lembra que eu falei o que é um profeta? O Navi, 316 vezes aparece essa palavra, essa expressão, Navi, porta-voz. Rocher, um visionário, aquele que vê como Deus, vê na dimensão de Deus. Essa dimensão pode ser tanto passado como presente, como no futuro. Então, como um Rocher, um Ish Elohim, um homem de Deus, que via como Deus, que era um porta-voz de Deus, ele tinha uma palavra de bênção também, ele tinha uma palavra de exortação, ele tinha uma palavra de conserto para o povo. Ele tinha a palavra de solução. Olha que interessante. Se o povo voltasse à verdadeira espiritualidade, se o povo se arrependesse, se o povo, Deus tinha soluções. Sempre há um né? 3:2:1. A pessoa de Cristo na profecia de Miqueias. Miqueias falou sobre Jesus, Miqueias 5:2, sobre o nascimento. Interessante, né?
Ele falou sobre Jesus. A verdadeiro culto recomendado por Miqueias 3:22. Sabe o que é cultuar a Deus? Então, Miqueias é um profeta que bateu de frente, olha só, com a classe que governava, príncipe, reis. Ele bateu de frente contra os profetas, falsos profetas, sacerdotes, tá? Povo, e ele denunciou simplesmente a todos. Ele bateu de frente com todos o sistema. Então, o que acontece com os profetas de hoje? O que acontece com as mensagens que pregam, por exemplo, na sua igreja? Não é uma mensagem de confronto, não é uma mensagem de tá tudo certinho, tá todo mundo bonitinho, tá todo mundo, Deus está se agradando da conduta de todos. De duas uma, ou a mensagem é falsa, ou é um falso profeta, ou o profeta sem mensagem. Irmãos, nós não estamos agradando a Deus como Deus quer, em todos os campos, religioso, social, nós estamos em falta muito grande. Por isso que Deus nos mande profetas como o profeta Miqueias, para denunciar o que está de errado, para nos corrigir enquanto o juízo não vem. Porque quando o juízo vir, meu irmão, aí não adianta orar, aí não adianta se arrepender, aí não adianta, já era, entendeu? Quando o juízo vir, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, quando aparecer o anticristo aí, vai ficar mais difícil e tá para acontecer logo logo. Então que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre dos falsos cultos religiosos, que o Senhor nos livre de sempre, que o Senhor nos mande sempre porta-voz que venha denunciar o que está de errado para que a gente tenha tempo de nos corrigir. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que vocês possam mergulhar no livro do profeta Miqueias e venha refletir. Reflita como está o culto na sua igreja. Reflita como está o mundo gospel hoje. Reflita como está a política brasileira hoje. Corrupção. Era um pouquinho pior na época do... Está um pouquinho pior hoje, né? Mas Deus tinha um profeta Miqueias, pouco conhecido, mas ele trouxe a mensagem confrontando sacerdote, confrontando profeta, confrontando rei, príncipe, o povo, a sociedade, todos. Nós temos que ter essa mensagem. A igreja precisa se posicionar. Você que está me ouvindo precisa se posicionar antes que venha o juízo. Aí não adianta se posicionar, porque juízo é juízo, é acerto de contas. E Deus vai acertar contas com todos, principalmente com a liderança, principalmente com os que estão à frente de trabalhos, principalmente os governantes, principalmente... Então, é a profecia do Miqueias.